Olá, eu sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal dele, meu, nosso, o Cão que Lê. E hoje nós falaremos de um livro chamado O Amante, peraí Arthur, dentro do seu paninho, O Amante da Marguerite Duras. Peraí, deixa eu arrumar aqui um neném, pronto. Chama O Amante, mas eu já vou começar começando. Não se trata de traição. Se você entrou aqui esperando algum tipo de livro hot, caliente, dark romance, alguma coisa nessa linha, não é do que se trata. Muito pelo contrário, este livro é extremamente triste, é pesado. Eu vou adentrar na escrita, que é belíssima, é poesia escrita em forma de prosa. Eu amei este livro. Vou falar um pouquinho da autora e já vou falar do que se trata, tá? Mas já adianto, quem estava esperando algo, nossa, não. O título, eu achei até inclusive bem infeliz na escolha do título, porque não representa de fato do que esta obra se trata. Marguerite Duras, nascida na Indochina, hoje Vietnã, filha de pais franceses. Senta, vamos ficar bonzinho hoje? Vamos ficar bonzinho? Filha de pais franceses, nascida em 1914 e ela morreu em Paris em 1996. Este livro dela é tido como autobiográfico, mas não se atente a isso, porque é ficcionado, embora para mim sim ela tenha partido da própria história de vida dela. Tá, do que se trata então a história? Ela tem várias camadas. Então, primeiro deixa eu falar, eu sinto falta dessas edições da editora Folha, que é lá do início dos anos 2000 e esse livro estava no plástico e guardado até agora. Comprei à época e acho que foi indicação de algum professor, não lembro, só que o título muito me enganou. E aí com a mudança eu reencontrei este livro e falei, bom, deixa eu dar uma chance, eu queria ler algo curtinho, porque eu tô lendo livros calhamaços e eu queria intercalar para o vídeo não ficar tanto tempo sem canal. Por canal não ficar tanto tempo sem vídeo. Pois bem, é uma novelinha de nem 100 páginas, 90 e pouquinhos. Não, acho que essa edição você só encontra em sebos, enfim, mas eu vi que continua sendo vendido esse título. Bom, eu contextualizei um pouco a vida dela. Ela escreveu vários romances, várias novelas. Ela foi roteirista até de cinema, enfim, uma vida muito rica. Ela gosta também, tem um lance meio fotográfico, porque também quando ela está relatando, ela é detalhista, mas não é um detalhismo que cansa, mas ela te situa que você vê a fotografia da cena. Tá, bom, bora então do que se trata. Esse livro foi publicado em 1984. E logo no início, ela também pontua que essa história já se passou há mais de 50 anos. Então, é uma pessoa já numa idade avançada, contando algo que aconteceu lá atrás, quando ela tinha 15 anos e meio. E atente para essa idade, porque ela vai martelar durante muito tempo, quando eu tinha 15 anos e meio, nos meus 15 anos e meio. Enfim. Tem um amante na história? Tem, tá? Já vou adiantar. Não é nem o foco principal da história, mas ela amarra através da história com este amante as demais histórias, principalmente, e eu diria majoritariamente, com foco na família dela e nas interações que ela teve com esta família, mãe e 2 irmãos. Bom, como é a escrita? Eu vou dar alguns tons que eu separei, porque é muito poético. Se você gosta de algo poético escrito em prosa, você vai gostar. Me lembrou muito Aline Bay. Eu não peguei nenhum livro dela aqui agora, mas tanto O Peso do Pássaro Morto quanto A Pequena Coreografia do Adeus é narrado também de forma que eu diria assim, é uma construção narrativa diferenciada. Para mim, a Aline Bay lapidou um pouco mais, então ela é diretiva, é poética também, mas ela é mais diretiva no que o que ela está querendo dizer. Não que a Marguerite Duras não seja, mas algumas coisas ficam ambíguas. Num duplo sentido também, mas não foi tão explicado, não foi tão aprofundado.
Bom, não por menos, trata-se este de um livro de memórias, que então ela está revisitando os 15 anos e meio dela. Então é de se esperar que a nossa memória fragmente, lembre de algumas coisas mais importantes, jogue outras, mas é como se o amante em si fosse o fio condutor. Eu diria assim, a via principal, fio condutor nesse sentido, a via principal para ela não se perder na narrativa do que o que ela está querendo contar, e as demais histórias são as vias que você vai pegando, né, à direita ou à esquerda, enfim, e depois se encontra de novo na via principal para não perder muito o norte da narrativa, na minha opinião, porque este livro aqui, para mim, não tem um certo e errado, vai depender de como você vai lê-lo e analisá-lo. Uma frase para mim que é a tônica, que está logo na página 7, que é onde começa, né? Que tá tudo certinho, a dedicatória dela, enfim, a bibliografia, e aqui é a tônica do livro dela. Muito cedo na minha vida ficou tarde demais. E, como eu disse, repito, é um livro triste. É um livro que você fica com ele depois que a história termina. Não é que te dá um mal-estar, não é isso. É assim, é o tipo de livro que não vai embora tão cedo, sabe? Para quem gosta desse tipo de leitura, não se engane como eu aqui, que tem mais de 20 anos me enganando, tipo, não quero, achei que fosse uma coisa mais... Não vou nem mentir para vocês, minha ignorância era tanta em relação à autora que eu pensei até que fosse meio algo na linha Lolita ou Marquês de Sade, que eu não queria ler. Aqui, você vai falar, então não tem cena de sexo narrada nenhuma? Tem, mas eu tiro o chapéu para quem consegue, dentro de um texto, uma história, conseguir narrar a cena sem pesar a mão, porque não há necessidade que pese a mão. Então, sim, tem alguns momentos enquanto ela está com ele, o amante de 27 anos, então eles têm 12 anos de diferença de idade, ela tem 15,5 e ele tem 27. Não pesa a mão, não fica uma coisa vulgar, não fica aquela coisa só extremamente sexualizada, não fica assim de modo nenhum, em momento algum, enfim. Então, que isso fique bem claro. Então, do que se trata? Uma família muito pobre, extremamente desunida, que está se passando essa história lá no início do século XX, em que essa mãe tem assim, sérios problemas psicológicos e ela prefere claramente, nitidamente o filho mais velho e pretere ela e o filho mais novo. E o pai nem tá na história, porque morreu quando ela era bem jovenzinha, e eles são paupérrimos vivendo na colônia francesa. Só que eles são brancos. E aí, quem é o amante? O amante é um chinês. E aqui nesta época, neste contexto histórico que a história está sendo narrada, há-se muito preconceito. Então, assim, fica extremamente inviável para começar, uma menina menor de idade, de 15 anos e meio, com um homem de 27 anos, porque ela é menor de idade. E fica ainda mais inviável porque ela é branca, de uma família branca, e ele é um chinês. Então não dá, a diferença racial aqui é muito gritante. Por mais que ele seja um chinês extremamente rico, filho de bancário, e que meio que metade dessa colônia é do pai dele e dele. Só que também pela diferença social, econômica, era inviável esse relacionamento. Ele tá fadado a morrer antes mesmo de nascer. Tá. Vou dar mais o tom de algumas coisas aqui para vocês sentirem a escrita dela, como é cheia de metáforas. O texto enriquece ao mesmo tempo que é duro, é papum, são parágrafos que vêm em bloco, que você é tomado dessa leitura, você não consegue parar de ler até que fim vai levar. E, enfim, é sobre isso. Separei aqui para não me perder e não ficar uma resenha muito longa, porque eu quero muito que você leia. Bom, então aqui tá aqui. Acho que eu separei tanta coisa legal e eu não quero que fique... Aí ela se descreve aqui em nenhum momento. Não são os sapatos que dão a nota insólita.
Estranha a figura de menina naquele dia. O que há de inusitado naquele dia é o chapéu de homem em sua cabeça, com abas caídas de feltro cor-de-rosa com uma larga fita preta. Aqui também é interessante. Aí ela bem menininha mesmo, o modo como o vestido é passado da mãe para ela, enfim, ela usa tudo coisa muito usada, e aí esse chapéu dá uma certa tônica, porque ela dá uma importância para esse chapéu masculino, que é tipo esses chapéus meio Panamá, assim, sabe? De palha com a fitinha, então. Só que é de homem, né? E assim, aqui é uma época que é muito claro, isso é roupa de homem, isso é roupa de menina, enfim. Então aquele adorno não é de menina, né? E ela tá usando e ainda assim fica bem nela, mas assim, nada combina com nada e ainda assim combinando com o jeito dela, que é o que é possível de ser. Tá. Então, e foi neste dia, ela lá olhando o. Eu ia falar balsa, mas assim, num pier, ela estava assim, olhando, saindo da escola, voltando às aulas, algo assim. Ela mora num pensionato, ela nem mora com a mãe. Tem saltos temporais? Não exatamente isso, mas então é escrita fragmentada. É o tipo de leitura para quem gosta. E aí ela encontra esse chinês, ele a vê de dentro do carro, da limusine dele, enfim, terno branco claro de banqueiro, aqui é bem relatado, e aí ele vai conversar com ela. E aí a história começa, né? O diálogo deles, eu vou chegar lá, mas antes de chegar lá, eu vou ler esse trechinho, outro tom aqui para vocês, que me chamou muito a atenção aqui também, ó. Meu cabelo é pesado, macio, doloroso, uma massa cor de cobre que chega até abaixo da cintura. Muitos dizem que é o que tenho de mais bonito e compreendo que isso significa que não sou bonita. Esses cabelos que chamavam a atenção, eu os cortei quando tinha 23 anos, em Paris, 5 anos depois de ter deixado minha mãe. Eu disse, corte. Ele cortou de uma vez para desbastá-los, com a tesoura fria aflorando a pele do pescoço. Caíram por terra. Perguntaram se eu os queria. Poderiam embrulhá-los. Respondi que não. Depois disso, ninguém mais disse que tenho cabelos bonitos, ou melhor, nunca mais disseram desse modo, como me diziam antes de cortá-los. Depois, muitos disseram, ela tem um belo olhar, o sorriso também não é desprezível. Aqui outra coisa, então assim, tinha um cabelo que chamava muita atenção? Claro que sim, tá? Acabei de ler. Mas às vezes ela consegue, é narrado em primeira pessoa, mas às vezes ela se distancia quando daí ela cortou o cabelo, mas aí é ela mesma que tá narrando. Então ela consegue, é como se observasse o que está de fato fazendo e observasse como se fosse um terceiro olhar, uma pessoa falando dela mesma em terceira pessoa, mas sendo a mesma pessoa. E aqui você vai acompanhando essa fragmentação da psique dela, mas por uma história de vida tristérrima, pautada por muita dor, muito sofrimento, que assim, talvez o respiro de vida tenha se dado quando ela encontra com esse chinês que será o amante dela, o que é curioso também, porque o amante, ela não está comprometida com ninguém, né? Então, eu já faço as minhas divagações, porque aqui não vou dar o spoiler do fim do livro, é óbvio que não. Eu acredito que essa leitura vale a pena para todo tipo de leitor, enfim, mas com foco nesses que eu disse. Beleza, aí aqui eu ainda separei mais um trechinho do como ela vai falando aqui, ó. Nas histórias dos meus livros que se referem à minha infância, não sei mais o que evitei dizer. O que disse, acho que falei sobre o amor que dedicamos à nossa mãe, mas não sei se falei do ódio também e do amor que havia entre todos nós, e do ódio também. Terrível nessa história comum de ruína e de morte, que era a história daquela família. A história do amor como a história do ódio e que foge ainda à minha compreensão. É ainda inacessível para mim, escondida nas profundezas da minha carne, cega como um recém-nascido de um dia. É o limiar onde começa o silêncio. O que acontece é justamente o silêncio, este lento trabalho de toda a minha vida. Ainda estou lá, na frente daquelas crianças possessas, à mesma distância do mistério. Jamais acreditando escrever, jamais amei.
Jamais escrevi acreditando escrever, perdão. Jamais amei acreditando amar. Jamais fiz coisa alguma que não fosse esperar diante da porta fechada. Aqui duas coisas que eu queria mencionar para vocês. A história daquela família, mas que daquela família, se era da família dela. E aquela coisa também, jamais escrevi acreditando escrever e jamais amei acreditando amar. A família é tão fragmentada, essa mãe é tão comprometida, que fica até uma questão, quem não foi amado saberá, é possível saber amar alguém? E como eu disse aqui, né, ela disse, da questão amor-ódio em relação a eles todos, a relação de dominância do irmão mais velho, da proteção dela com o irmão mais novo, da preferência, assim, escrachada da mãe, que essa mãe faz cada coisa pelo filho que não tá nem aí pra ela, que chega até a roubá-la, que a gente vai lendo e vai falando, mas a senhora é uma tapada, não tá vendo? Não tá vendo nada. E os conflitos internos que a protagonista sente, porque ela fica com dó dessa mãe, talvez goste até mais do que do outro filho que a mãe prefere e pretéria, e acabar preterindo em detrimento do outro irmão, mas o outro irmão, assim, tem uma passagem aqui, eu acho que eu vou acabar lendo pra vocês, até assim, quando essa mãe morre, ele tá nem aí, é tipo, tá, então chama lá o advogado pra ir ver a repartição dos bens nesse sentido. E ela, assim, internamente você sente que ela ficou aguardando uma mudança de um comportamento dessa mãe, né? Você vai falar, tá bom, mas chega aí na parte do amante, vou chegar na parte do amante. Inclusive, eu vou ler logo uma das primeiras conversas que eles têm. E você reparou? Eu tô lendo porque, assim, as frases são curtas dentro do parágrafo e logo tem um ponto final. Então, é isso que eu falo de muito direto, muito seco, muito tá aqui. E, assim, como não tem tanto floreio, você tá logo recebendo a mensagem, isso que causa um certo impacto. Enfim, e aqui foi onde me lembrou da Aline Bay também. Só que dela é mais impactante ainda, porque é ainda mais curto e com uma estrutura diferente de parágrafo, só parágrafo, tá? Ela lhe diz, preferiria que você não me amasse, ou, mesmo me amando, que se comportasse como se comporta com as outras mulheres. Olha para ela espantado e pergunta, é o que você quer? E é tudo junto, tá vendo? Você tem que acompanhar aqui, entender que, tipo, ela tá falando o que ela falou pra ele e o que ele disse pra ela. É isso que talvez tenha algumas pessoas que possam não gostar. Então, ó, olha para ela espantado e pergunta, é o que você quer? Responde que sim. Ele começou a sofrer lá, naquele quarto, pela primeira vez. Não nega isso. Diz que sabe que ela jamais o amará. Ela o deixa falar. A princípio diz que não sabe, depois deixa que ele fale. Ele diz que está sozinho, terrivelmente sozinho com esse amor. Ela responde que também está sozinha. Não diz com que. Ele diz, você veio até aqui comigo, como teria vindo com qualquer outro. Ela responde que não pode saber, que nunca foi com ninguém para nenhum quarto. Diz que não quer que ele fale, quer que faça o que costuma fazer com as mulheres que levam ao seu apartamento de solteiro. Suplica-lhe que haja dessa maneira. E aí é relatado como que eles têm a primeira relação deles. Mas este amante não é, embora 12 anos mais velho que ela, ele é muito submisso a ela. Talvez pela questão da raça, dele ser chinês, dela ser branca, talvez. Porque ele claramente ama ela e ela não. E ela assim nem disfarça. Então ela faz com que ele sofra. Só que aí vai ficar para você descobrir, será que lá na frente ela não poderá vir a sofrer pelas coisas que ela não percebeu? Mas aí eu te perguntaria, mas será que é porque ela era muito jovem e não tinha como saber? 15 anos, o outro 27, já vivenciou coisas que ela não. De qualquer modo, era um relacionamento que já estava fadado a não dar certo, como eu disse no início? Sim, porque, horas, o pai não ia deixar, por tudo que eu falei no começo, o pai não ia deixar, ele já estava prometido para outra moça, o pai ia mandá-lo buscar em certo momento, então assim, aquilo não ia dar certo. Aí você vai falar, ela estava se aproveitando dele? Depende da sua interpretação, aí aqui, na minha opinião, num primeiro momento achei que sim, depois achei que sim, por quê? Porque ela ainda, assim, aí a família faz tão vistas grossas, essa mãe e esse irmão mais velho também, que meio que se torna obrigação desse chinês
levá-los a jantares, restaurantes, festas, boates, baile, e assim, e ele faz de tudo para a família dela aceitá-lo. E a família tá nem aí, vai lá, tipo, tirar a barriga da miséria toda vez que sai pra comer, aí quer ir não sei onde, a mãe sempre com aquela cara de sempre insatisfeita, e também pouco aí, porque né, a filha tem 15 anos, mas senhora, você não vai fazer nada com sua filha? Não, não faz nada, não tá nem aí, tá só preocupado com as coisas do filho. Você vai pegando uma raiva desse irmão mais velho, porque ele não faz nada. E qualquer papinho meia boca que ele joga na cabeça da mãe, a mãe compra ideia, vai lá e corre e faz. E aí você pergunta, né? Ela tá meio que se prostituindo para ter algumas coisas, tá, né? Que desde esse dia em que ela o conheceu, nunca mais ela teve que pegar ônibus, nunca mais nada. Ele fazia questão de levá-la para tudo que era canto, a limusine dele estava à disposição dela. E a gente vê o sofrimento dele, porque de fato ele tá gostando dela. Ela, nesse primeiro momento, não vejo assim. Mas não é que ela saia com outros homens também, não. Bom, eu já vou chegar na minha interpretação, para terminar de ler aqui as coisas que eu quero ler para vocês. Me diga aí se vocês já leram ou se também acharam que o título era algo nessa linha. Em relação ao filho, olha o que ela escreve em relação ao irmão mais velho. Creio que somente do mais velho ela dizia, meu filho. Às vezes o chamava assim. Dos outros dois ela dizia, os mais novos. Nada disso comentávamos fora de casa. Tínhamos aprendido primeiro a nos calar sobre a coisa mais importante da nossa vida, a miséria, e depois sobre todo o restante. E assim vai. Aí eu separei mais um trechinho aqui bonitinho, que é a parte metaforada, bem poética, aqui, ó esse trecho. Frase, na verdade. Vestidos neutros, severos, muito claros, brancos como o verão no coração do inverno. Então, assim, esse paradoxo, isso que ela faz com as palavras eu acho muito bonito, enriquece muito o texto, dá cor, dá vida e entristece o leitor. E assim, termina do nada o parágrafo e aí recomeça um outro, né? Então é isso, ó, vestidos neutros, severos, muito claros, brancos como o verão no coração do inverno. E essa é a tônica da escrita dela. Aí olha que delicinha esse irmão mais velho. Numa noite, ele roubou de minha mãe agonizante, remexia nos armários, tinha faro, sabia onde procurar, descobrir as pilhas certas de lençóis, os esconderijos, roubou as alianças, coisas assim, muitas, as joias, os alimentos, roubou de dó dos empregados, de meu irmão mais novo, de mim, muito, seria capaz de vender a própria mãe. Quando ela morre, ele chama o notário imediatamente, ainda em meio à emoção da morte. Ele sabe aproveitar-se desse sentimento. E aí aqui a gente tem também, será uma tentativa de fuga dela, inconsciente, que seja talvez de encontrar o amor em alguém. Arthur, vai derrubar as coisas. Foi talvez uma tentativa, como eu estava dizendo, dela encontrar o amor com ele, porque o chinês de fato o amava, e ela lá estava, aí agora a mãe morreu, esse irmão mais velho ia ficar com tudo, ia acabar com tudo, e ele faz coisas terríveis ainda mais, que aí eu vou deixar para você ler, e seria procurar uma segurança, porque tem um dado momento aqui, quando o livro anda, que essa relação dela com o chinês fica extremamente paternal, mas paternal assim, a ponto de, inclusive na cama, assim, ele chamá-la de filha, pela diferença de idade também, mas pelo como as coisas estão ficando. E também não raro aqui, durante os atos sexuais, às vezes em meio a lágrimas também, porque aquilo tem data para terminar. Enfim, então tem bastante dessas coisas. Eu vi aqui, vai minhas impressões, mas daí não vou falar o final. Uma tentativa, talvez, de encontrar um amor que nunca teve no seio familiar, talvez através dele, mas ao mesmo tempo algo impossível. Então, assim, né, um medo de amar muito grande, porque mesmo que não desse certo, poderia ela ter se colocado mais nesse início como mas eu queria que desse, eu também tomando, e não, uma indiferença, e é gritante, assim, nos diálogos deles, sabe? Então, assim, mas tem conversa, mas será que casa, conversa? Com uma menina de 15 anos, com um de 27, de mundos totalmente diferentes, como eu disse, de origens financeiras, étnicas, enfim. O que chama muita atenção aqui,
que para mim é uma história de um drama familiar muito grande, em que ela retoma, né, rememora e coloca de modo escrito, de novo assim, como uma catarse, ou como um deixa eu, agora que estou mais velha na vida, e ela inicia assim, eu não cheguei a contar para vocês, mas logo o primeiro parágrafo é ela falando, certo dia tal, alguém encontra ela e fala das feições dela. O que perdeu, o que é, você volta aqui no começo, né? Muito cedo na minha vida ficou tarde demais. O que muito cedo começou para que tenha de fato ficado tarde demais e aonde nunca foi cedo a ponto de ter podido curtir de fato o momento que ela estava vivendo com o que ela estava vivendo. É aqui onde eu sinto que os fragmentos não dão um enxerto de uma prosa narrada de forma mais comum, em que você vai acompanhando toda a história. Não, mas também, mais que isso, acho que ficaria muito pesado para ela reviver tudo e escrever, teve que condensar deste modo, e para a gente que lê também, porque já é pesado, você está assim, sofrendo pela família da outra pessoa, pelas dores que a outra pessoa passou e que aqui não se vitimiza em hora nenhuma. É papum. E acho que talvez esse recurso doa mais em quem está lendo, porque assim, já que eu não estou me fazendo de vítima e minha vida assim foi ultra sofrida, eu nem preciso enfeitar, nem falar o quanto foi, não é isso. E é isso a partir do momento em como é narrado o vestuário, é isso narrado como esse irmão mais velho é sempre beneficiado em detrimento dos outros dois, é isso narrado quando o irmão mais novo dela morre. É assim, é de uma indignação tal que você fala assim, onde que tudo começou, né? Onde que tudo começou, em que momento tudo se perdeu, em que momento era uma família só, não por conveniência, mas aquela coisa sanguínea, assim, sabe? Enfim, acho que você tem que ler, sim, para você tirar suas próprias conclusões. Eu fiquei sabendo que tem um filme, não vi o filme, mas de qualquer modo, que aqui fique muito bem claro, bem esclarecido. Esse homem, ele é assim, super passivo, tá? Ele não é uma coisa assim do garanhão que viu a menininha de 15 anos, não, ele de fato amou, de fato se apaixonou, não é aquela coisa, tem o lance da idade, é claro que tem, mas diferente do que pode sugerir o título, que eu não gostei, acho que poderia ser outro, mas como eu disse, né, enfim, não vou ficar aqui me repetindo, não foi só vou pegá-la e vou pegar outras mais, não, ele de fato gostava dela. Então o amante aqui é também de se questionar quem é o amante de quem, né? Enfim, tá aí para você ler, é uma super indicação, um livraço, baita clássico, achei, e achei que demorei muito, porque o livro foi escrito em 84, tá? Que completando 41 anos. Tá aí, gente, indicação de hoje, O Amante, Marguerite Duras. Boas leituras e até os próximos vídeos aqui do canal. Vem se despedir. Até os próximos vídeos aqui do canal. Dele, O Cão que Lê. Boa noite, gente. Aí todo mundo quer te ver, mas olha aqui que o gigantinho tá fazendo.